Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao canal CNB Notícias, chegando as informações para você que é antenado, não perde nenhuma atualização desse canal, então muito obrigada por estar aqui com a gente. Se você gostar, deixa um joinha e vamos direto às informações para não ficar muito grande esse vídeo, porque tem bastante coisa para você ficar sabendo. São muitas informações importantes aqui no canal e eu trago a primeira delas para você ter mais uma noção de mais um daqueles políticos que você não deve votar de novo, se você já votou alguma vez. O senador, eu vou dizer qual, gasta R$25 mil em farra gastronômica. O parlamentar é de São Paulo e não economiza em refeição de luxo. Com dinheiro de quem? Ah, você até imagina de quem, né? Pois é, o senador se chama Alexandre Giordano, do MDB de São Paulo, e já gastou R$25.200 da cota parlamentar em sua farra gastronômica. A informação sobre o gasto do parlamentar, que levou em consideração apenas o período de janeiro a maio desse ano, foi noticiada pelo Metrópolis. No primeiro dia do ano, ele almoçou por R$533 num restaurante da Asa Sul de Brasília, o que dá mais de 40% do salário mínimo. Você que vive com um salário mínimo ou um pouquinho mais ou um pouquinho menos que isso, nunca ia gastar esse valor numa única refeição. Ele também já gastou R$210 na praia com casquinha de camarão. Recentemente gastou quase um salário mínimo num restaurante italiano tradicional de São Paulo. Lá ficou R$1.024 a conta. Eu não vou nem contar para vocês qual é o menu, qual é o cardápio, que incluía aí queijos caros, carnes caras, enfim, coisas que a gente, pobre, só vê na televisão, nas fotos de aplicativo, naqueles vídeos de comida que o pessoal faz para deixar a gente com vontade, né? Bom, a média dele de gastos por mês ficou na faixa de R$5 mil só em alimentação. Só que esse vale-refeição, praticamente sem limites, é bancado por quem? Pelo povo, pelos pagadores de impostos. Isso porque o salário dele é R$41.600 e a gente que ganha uma miserinha no mês e faz aquela conta apertada para poder colocar meio carrinho no supermercado para dentro da nossa casa, porque um carrinho inteiro já está difícil, meio carrinho já está um aperto danado, o cara gasta esse dinheiro todo do nosso dinheiro, do dinheiro que a gente paga no imposto lascado, que é justamente por isso que tudo que a gente compra fica caro, porque tem imposto. Com essa primeira informação aqui no vídeo, eu quero saber os seus comentários, que eu vou para a nossa próxima informação. E olha que tem bomba atrás de bomba por aqui. E atenção, informação urgente vindo do Hora Brasília. Muitos já está se falando a respeito de que um secretário do Rio de Janeiro admitiu ter adulterado dados de vacinação de Bolsonaro e de sua filha. O secretário de governo de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, João Carlos de Souza Brecha, confessou ter utilizado a senha de uma enfermeira para remover do sistema do Ministério da Saúde informações falsas relativas à vacinação de Jair Bolsonaro e de Laurinha. As revelações estão no pedido de revogação de sua prisão preventiva entregue a Alexandre de Moraes no STF. Segundo a Polícia Federal, Brecha é o responsável por inserir registros falsos. A informação foi divulgada pelo jornal O Globo. No seu pedido ao STF, Brecha justifica que a baixa cobertura vacinal em Caxias levou à necessidade de um mutirão para acelerar o registro de vacinações. Como resultado, logins e senhas de acesso foram compartilhados. Ele argumenta que, embora os registros falsos estejam vinculados em seu nome, isso não implica que ele seja o responsável direto pela inclusão no sistema. No entanto, ele admite ter deletado os dados de vacinação de Bolsonaro e sua filha, no dia 27 de dezembro. O secretário também afirma que a ação foi tomada após uma análise interna do sistema revelar que ambos estavam listados como vacinados, apesar de ser do conhecimento público que eles não foram imunizados, em Caxias. A defesa dele diz que ele assume para a justiça que foi ele quem tirou os dados, mas não quem os colocou. A inclusão pode ter sido realmente um equívoco, segundo eles. Os advogados do secretário pedem ao ministro Alexandre de Moraes que revogue sua prisão preventiva, pois a alteração dos dados não trouxe prejuízos a Bolsonaro, que na época conseguiu entrar nos Estados Unidos porque nem precisava do cartão de visita para isso, e não precisou e não fez nada por isso. Ele acha que não trouxe prejuízos a Bolsonaro nesse sentido porque não prejudicou a viagem, mas trouxe sim vários prejuízos ao Bolsonaro com essa história dessa perseguição em cima do Bolsonaro por causa de um mero cartão de vacina. O que você acha disso? Comenta aqui embaixo que eu quero saber a sua opinião.
Gente, tem mais informação chegando por aqui. Eu vou falar a respeito de uma que está lá no Terra Brasil Notícias, que diz que o governo Lula quer atuar em prol da soltura de presos inocentes. E agora nós temos um ministro dos Direitos Humanos, o Silvio Almeida. Ele pretende criar o projeto Mandela com o propósito de atuar contra a tortura no sistema prisional e facilitar a soltura de presos inocentes que cumprem pena injustamente. A ideia do ministro com esse projeto é colocar em prática compromissos firmados pela sua pasta junto ao Comitê contra a Tortura da ONU. O assunto é sensível ao presidente Lula, que ficou preso por 580 dias graças à Lava Jato. Ele acabou solto e sua condenação foi anulada pelo Edson Fachin, muito embora haja muita controvérsia a respeito disso. O ministro alega o seguinte, abre aspas, este é um dos assuntos prioritários na agenda dos direitos humanos do Brasil e eu diria que se é parte prioritária dos direitos humanos do Brasil, é uma parte essencial da agenda do Brasil. Fecha aspas. A gente vê que ele assim tem muitos argumentos, né? Deu para perceber. A questão aqui nem é soltar pessoas inocentes, é entender qual o critério para avaliar quem é inocente segundo a esquerda, porque a gente já observou que para eles inocente é o que interessa a eles. Que tem gente que nem cometeu crime, eles estão prendendo. E tem gente que tem uma ficha extensa, mais comprida que a Transamazônica, e, no entanto, eles estão soltando. Então, esse critério de inocência é o que me preocupa. Vamos à última informação de hoje, que é a respeito do Bolsonaro e de como a esquerda está pisando bastante no próprio pé. Vamos ver aqui a informação que vem do Hora Brasília, dizendo que o Estadão publicou um editorial classificando a possível condenação de Bolsonaro como um golpe. Segundo eles, Bolsonaro não está sendo condenado por seus atos, mas por medo de sua força política. Mesmo em anos sem eleições, a Justiça Eleitoral custa anualmente aos contribuintes brasileiros cerca de 10 bilhões de reais. Nesse contexto, é relevante questionar o que importa mais, o voto do eleitor ou as decisões tomadas pelo TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, uma entidade composta por funcionários não eleitos, porém com um papel crucial na condução do processo eleitoral. Isso é o que questiona o editorial do Estadão, publicado nesta sexta-feira. E vocês sabem que o Estadão tem sido alvo de muitas críticas pela ala da esquerda devido à sua posição atual, não é? Ele tem realmente botado o dedo na ferida e os esquerdistas estão um pouco revoltados com eles. Ainda segundo o jornal, o TSE tem autoridade para decidir sobre a elegibilidade dos candidatos, o conteúdo das campanhas eleitorais e, se necessário, também cassar mandatos de parlamentares eleitos, até mesmo aqueles que já diplomados e no exercício do seu mandato, como aconteceu recentemente com o Dallagnol, que foi eleito com quase 350 mil votos e cassado pouco tempo depois após a sua posse, e em seu lugar foi colocado um candidato que tinha recebido apenas 12 mil votos. O TSE pode até mesmo suspender os direitos políticos de alguém após o término de seu mandato. O caso contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, para alguns, parece ser mais uma ação de repressão política do que um processo legal propriamente dito. O que parece importar no caso de Bolsonaro, segundo argumentam, não é a evidência ou a lei, mas a força política. Os críticos sustentam que as forças dominantes no Brasil atualmente não querem que Bolsonaro concorra a qualquer eleição futura, temendo que ele possa vencer. Esses críticos veem no caso de Bolsonaro uma violação dos direitos constitucionais garantidos a todos os cidadãos brasileiros, independentemente de seu desempenho como presidente. Acreditam que ser rotulado como conservador não deveria ser uma transgressão na esfera política brasileira. Bolsonaro, após perder as eleições, deixou o cargo conforme estabelecido, sem interferir no processo eleitoral. Ele também expressou dúvidas sobre a integridade do sistema eleitoral brasileiro. Os defensores de Bolsonaro argumentam que questionar a confiabilidade das urnas eletrônicas e buscar a interpretação da Constituição não devem ser considerados ilegais. Alegam também que Bolsonaro e milhões de outros brasileiros têm o direito de expressar suas dúvidas. Seu suposto crime, segundo esses defensores, é simplesmente ser quem ele é. Tá aí, então, o editorial do Estadão para você me dizer aqui no nosso canal o que você acha. Eu achei sensacional, porque coloca em palavras muito claras que a Justiça Eleitoral está tentando penalizar o Bolsonaro por um crime que praticamente não existe, um crime irrisório, um crime que não é crime. E como eu falei da notícia anterior, para eles, o critério de culpado ou inocente é muito diferente do que para outros mortais, do que para outros seres humanos, porque para eles o critério de culpado e inocente
vai de encontro com o que lhes interessa. Eu quero saber a sua opinião, comenta aqui nesse canal, porque eu volto a qualquer momento com mais informação. Até lá!